Como fazer um rádio AM simples? As estações de rádio transmitem o sinal AM pelo ar em ondas médias e você só precisa de alguns itens para captá-lo. Um conjunto de componentes eletrônicos, fios, tubo de papel e alto-falante. A montagem é simples e não é preciso soldar nada. O rádio conseguirá receber o sinal na área limitada pelo raio de 50 km. Método 1. Fazendo a montagem dos componentes necessários. 1.1 Junte todos os itens. Se costuma trabalhar com eletrônica, é possível que já tenha alguns componentes em casa. De qualquer maneira, não se preocupe porque não é difícil achá-los em depósitos, casas de construção e lojas de eletrônicos. Seguem os materiais necessários. Resistor de 1 MΩ, X1. Capacitor de 10 nanofarad, X1. Fios de aproximadamente 50 cm com capas isolantes preta e vermelha. Capacitor variável de 2000 a 2200 picofarad. Capacitor eletrolítico de 22 microfarad, X1. Capacitor de 33 picofarad, X1. Fio de 30 Resistor de 1 MΩ, X1. Capacitor de 10 nanofarad, X1. Fios de aproximadamente 50 cm com capas isolantes preta e vermelha. Capacitor variável de 2000 a 2200 picofarad. Capacitor eletrolítico de 22 microfarad, X1. Capacitor de 33 picofarad, X1. Fio de 30 cm com capa isolante, de qualquer cor, para ser usado como uma antena. Bateria de 9 volts, X1. Matriz de contato. Fita isolante. Amplificador operacional, também chamado de AMPOP, X1. Cilindro de material não condutor, garrafa de vidro, tubo de plástico ou papelão, etc. Alto-falante. Desencapador de fio ou uma tesoura, faca, estilete, etc. Um 1.2 Faça uma antena. A antena é uma das partes mais simples de um rádio caseiro. Tudo o que você precisa é de um fio com no mínimo 5 cm, o ideal é 15 cm. Quando estiver escolhendo qual fio usar, dê preferência aos de menor diâmetro, como os de 0,65 mm, 22 AWG, já que eles funcionam melhor. Melhore a recepção do sinal enrolando o fio em uma bobina. Você pode manter a bobina fixa usando a fita isolante. Enrole os fios de 15 cm pelo menos 5 vezes. 1.3 Corte e desencape os fios. Eles serão usados mais tarde para ligar os componentes na matriz de contato. Corte um pedaço de 12 cm do fio preto e outro do fio vermelho. Use um desencapador de fio ou uma faca afiada para tirar aproximadamente 2 cm da capa de ambas as pontas de cada pedaço de fio. Dá para diminuir o tamanho dos cabos caso eles fiquem muito grandes, por isso é bom deixá-los um pouco maior do que o necessário. 1.4 Faça uma bobina para servir como um indutor. Ao enrolar um fio em volta de um cilindro sem deixar espaço, ele captará as ondas de rádio através do campo eletromagnético. Embora o conceito pareça complicado, o processo é bastante simples. Basta enrolar 50 cm dos fios preto e vermelho, deixando-os bem apertados em uma bobina feita em cima de um cilindro. Comece enrolando um dos fios em uma das pontas do cilindro. Deixe aproximadamente 12 cm do fio sobrando a partir do local onde você prenderá com a fita isolante. Não pode haver espaço entre cada uma das voltas do fio. Use um cilindro com 5 a 8 cm de diâmetro. Evite os de metal porque eles não conseguem reter o sinal. 1.5 Enrole o fio em todo o cilindro para finalizar o indutor. Quanto mais voltas tiver, melhor será o funcionamento.
Continue enrolando até que o objeto esteja completamente coberto pelo fio. Amarre a ponta com uma fita isolante, meça mais 12 cm e corte o fio nesse ponto. Mantenha as voltas do indutor no lugar com cola quente ou outro tipo de substância colante.